Sejam bem-vindos à aula de Planejamento em Educação à Distância. Eu sou a professora Iraci Schmidlin, sou integrante do Centro de Referência em EAD do Instituto Federal do Ceará, e sou também professora na instituição, né? E nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, né, para o bom funcionamento, para o bom andamento de um curso na modalidade à distância, né? Então, sejam bem-vindos a essa aula, a esse momento, e a gente começa conversando sobre, né, o que cada um, o que você já sabe sobre planejamento. Né? Planejamento é algo que é um termo, né, que é muito comum e utilizado nas várias áreas, né, da vida. Então, o ato de planejar, ele está presente na nossa vida desde as ações mais simples até os vários setores da sociedade, né, como a indústria, o comércio, a política, a família. Então, é algo que realmente está presente, né, no dia a dia, e na educação não seria diferente. Esse planejamento, né, ele pode ser por escrito, pode gerar um documento escrito, que a gente chama de plano, mas ele pode também ser mental, ele pode ser um planejamento oral, ele pode ser técnico, pode ser mais sofisticado, pode ser mais complexo, pode ser simplificado. E aí, independente de ser num contexto de educação formal ou não formal, e também independente das modalidades, né, se é na modalidade presencial, se é na modalidade à distância, ou ainda numa modalidade híbrida, quaisquer que sejam as ações educacionais, sejam aulas, sejam cursos, elas necessitam de um planejamento. Ainda que não seja um planejamento formal, mas precisam de um planejamento. Quanto mais estruturado e bem formatado, né, bem pensado esse planejamento for, melhor será o resultado dessa ação educacional. Então, é no planejamento pedagógico, né, de um curso ou de uma disciplina, que se prevêem os conhecimentos a serem desenvolvidos nos alunos e aquilo que é necessário para viabilizar que esse conhecimento seja incorporado, né, no repertório do aluno, do aprendiz, certo? Essas colocações, elas são da Adriana Clementino, né, de uma publicação de 2019. Tá? Lá no final da aula, vocês vão encontrar as referências dessa publicação. E aí, quais são as funções desse planejamento pedagógico? Né? Uma delas é tentar prever as dificuldades que podem, porventura, surgir no curso. Então, muito importante, né, tentar, na medida do possível, antecipar essas dificuldades, né, e saná-las, né, encontrar soluções para elas. Também evitar a repetição rotineira e mecânica das aulas, sobretudo de uma oferta para outra, né, assim, tentar que essas aulas, elas tenham, né, sua dinamicidade e também não sejam repetitivas, né? Elas se adequem às necessidades e às possíveis dificuldades que forem surgindo, né, no andamento e até de uma oferta para outra, como nós já falamos. Também adequar o trabalho às mídias disponíveis e às características do aluno, né, dos alunos da turma. É importante essa compreensão pelo fato de que tanto as mídias quanto esse perfil da turma, perfil do aluno, ele precisa ser observado. Mais adiante nós vamos falar sobre isso, né? Mas precisa ser observado, precisa ser levado em consideração, né? Então, é no planejamento que se pode fazer essas devidas adequações, né, com as mídias que se estão trabalhando naquele curso ou disciplina e com as características desses alunos. Uma quarta função, não que esteja em ordem de prioridade ou de importância, mas uma outra função é adequar esses conteúdos, adequar as estratégias pedagógicas e as avaliações a esse perfil de turma, a esse perfil de aluno, né, a essas mídias. Então, está muito relacionado com essa função anterior, mas tudo precisa ser adequado ao contexto
em que se está trabalhando, né, em que essa ação educacional está acontecendo. E também garantir a distribuição adequada do tempo, né? O fator tempo é algo muito importante, né? A cadência, né, dos conteúdos e a distribuição desse tempo é muito importante. Então, o planejamento ele tem uma profunda relação com essa boa utilização do tempo, né? Então, é uma outra função do planejamento pedagógico. Avançando, a gente tem aqui alguns lembretes, né, importantes para quem vai planejar, né, para a modalidade à distância. No caso da educação à distância, esse planejamento ele se torna ainda mais valioso, ele se torna indispensável para o bom andamento dos trabalhos. Sobretudo porque em EAD as coisas precisam ter uma certa antecedência, porque envolvem toda uma equipe, envolve uma disponibilização de conteúdo, muitas vezes envolve uma ação, né, que tem capilaridade, que envolve um público maior, né, então precisa, para que os processos aconteçam a contento, né, precisa desse cuidado antecipado e desse planejamento claro e compartilhado com aqueles que estão envolvidos. E aí, importante dizer que em um cenário ideal, os planejamentos de oferta de cursos ou disciplinas, eles precisam passar fase a fase por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, ela é fundamental, né, no bom andamento, né, dos cursos e das disciplinas, né, das ofertas, porque cada um dessa equipe ele vai ter, né, cada integrante da equipe vai ter um papel importante para a qualidade do curso. A gente mais à frente, na verdade, em outra aula, a gente vai falar sobre essa equipe multidisciplinar, né? E aí, esse planejamento, né, vai balizar o trabalho dessa equipe a fim de garantir a qualidade pedagógica e linguística. Então, em casos de não se ter essa equipe completa, né, toda a equipe, e em muitos casos isso pode acontecer de fato, né? Então, em casos em que essa equipe não esteja completa ou não esteja no seu ideal, é necessário minimamente, né, que haja a ciência e o acompanhamento de um responsável pela área pedagógica, né, que haja um acompanhamento desse planejamento, especialmente com professores que tenham pouca ou nenhuma experiência com a modalidade à distância, né? Então, para esse bom resultado dos cursos, né, esse planejamento prévio ser também compartilhado, acompanhado por alguém responsável pelo acompanhamento, pelo desenho pedagógico do curso, é muito importante. Bem, aqui a gente tem um fluxograma ideal de oferta de disciplinas, né, ou de cursos, também podemos colocar assim. E esse fluxograma é o que a gente utiliza aqui no contexto do Instituto Federal do Ceará. Mas, mais uma vez, né, a gente coloca como um fluxograma ideal, né, e exemplo, mas as devidas adaptações podem e devem ser feitas conforme a realidade, o contexto, né, da instituição que está ofertando e estruturando esse curso. Esse fluxograma, ele supõe, né, toda essa equipe multidisciplinar envolvida na oferta da disciplina. Então, de partida, né, a gente vê aí que tem toda uma equipe dando essa retaguarda, né, fazendo essa retaguarda da oferta da disciplina e apoiando esse professor formador ou professor EAD, né, que está encarregado, né, desse planejamento e dessa oferta do curso. Então, o processo ele começa com o designer educacional, que faz esse papel de acompanhamento pedagógico, né, e de desenho da disciplina, de assessorar o professor no desenho pedagógico do curso ou da disciplina. E o designer educacional, ele envia
né, os documentos e as orientações necessárias ao professor. Esse professor, de posse dessas orientações, quando ele não também passou por uma formação, né, uma capacitação sobre planejamento para EAD, né, planejamento de disciplinas para EAD. Então, o professor, de posse dessas informações, dessas orientações, ele vai elaborar o que a gente chama de matriz design educacional, que nada mais é do que o planejamento do curso ou da disciplina, considerando as ferramentas, considerando a estrutura do ambiente virtual de aprendizagem e outras questões que a gente vai aprender, né, vai trabalhar em uma outra ocasião, em uma outra aula, tá? Então, esse professor, ele elabora esse planejamento, né, e aí, uma vez elaborado, uma vez pronto esse planejamento, ele envia para o design educacional de volta. E caso esse design educacional identifique pendências ou encontre espaço para sugestões de melhoria ou ajustes, ele volta esse documento para o professor, com essas sugestões, né, com essas ideias. E a partir daí, também sempre considerando o tempo para isso, né, para essa conversa, vai haver uma conversa do professor com esse design educacional até os dois chegarem num consenso do que foi planejado. Uma vez que está fechado o planejamento ali entre professor formador, ou professor EAD, né, e o design educacional, essa matriz ela segue para um revisor que vai analisar a parte linguística, ortográfica, de estilo desse planejamento. Porque dentro do planejamento já vão estar previstos os enunciados, os textos que vão lá para o ambiente virtual de aprendizagem. Então, num fluxograma ideal, né, a gente tem essa fase também, né, muito recomendada, de se passar por essa revisão ortográfica linguística. E aí, mais uma vez, o revisor vai fazer sugestões, vai fazer ajustes e vai submeter ao design educacional, que, por sua vez, vai conversar com o professor. Uma vez que essa fase esteja em consenso também, todos os ajustes e dúvidas sanados, com relação à parte escrita, né, com relação à parte linguística, essa matriz, ela segue para o diagramador web ou para a pessoa que vai fazer a postagem no ambiente virtual. Né? E aí, lá nas mãos do responsável por essa postagem, né, ele vai colocar lá no ambiente virtual conforme está lá no planejamento e vai avisar para o design educacional e para a equipe que revisem essa postagem, né, para ver se está tudo direitinho no lugar, né? E aí, o design educacional também vai revisar no próprio ambiente, já da forma como os alunos vão visualizar, para então, finalmente, a disciplina ser disponibilizada, né, para os alunos, para os aprendizes e para o professor também. Então, esse é um fluxograma ideal, né, em que a gente tem aí esse cuidado com a revisão, né, e garante, né, esse bom resultado, certo? Claro que em alguns contextos, como a gente falou, pode ser que precise uma adaptação, né, caso não tenha a equipe completa, mas o importante é que esse professor, ele tenha esse apoio mesmo didático, metodológico, do planejamento, né, que ele está fazendo, ok? Avançando, a gente chega aqui numa parte importante também para falar dos elementos do planejamento. Que elementos são esses? Né? Mais uma vez citando Adriana Clementino, são os elementos que se precisa considerar ao planejar um curso, ao planejar uma disciplina. Né? É preciso considerar que tipo de curso né? Que tipo de curso eu estou atuando, né? Para poder planejar o nível do curso, se é a área que o curso, né, está inserida, então tudo isso é importante ser considerado, porque vai variar de uma área para outra, de um nível para o outro, né? A matriz curricular, muitas vezes, pode acontecer de um planejamento ser feito sem considerar
as disciplinas e a relação entre elas na matriz curricular do curso. Né? Então, esse cuidado, né, com a interdisciplinaridade e essa atenção para como a disciplina se situa ali no contexto da matriz curricular é também muito importante. E, por fim, o programa das disciplinas, aqui no IFC a gente chama de Plano de Unidade Didática, né, ou PUD, mas nas outras instituições podem ter outros nomes. O programa, aquilo que está previsto para aquela disciplina ali, né, também é muito importante, certo? Então, ao planejar uma disciplina ou um curso, né, é preciso levar em consideração o contexto daquele curso, né, o contexto em que aquele curso foi proposto, né, que ele tenha surgido, né, a razão dele ter surgido e o contexto em que ele está inserido. E aí também selecionar os instrumentos de avaliação e aprendizagens faz parte do planejamento, né? Quais serão esses instrumentos de avaliação? Né? Quais serão os instrumentos escolhidos para avaliar a aprendizagem? Né? Assim como no curso 100% presencial a gente precisa fazer, também na modalidade à distância é necessário. Seleção e gestão das mídias, né? As mídias que serão utilizadas, os formatos, e como isso vai se distribuir, né, no tempo do curso e ao longo do curso. A definição dos objetivos do curso é muito importante estar atento a esses objetivos, né, para não destoar do objetivo do curso como um todo e da disciplina, né, tudo se baliza por esses objetivos, então muito importante atentar. Dentro do planejamento também se elaboram as estratégias pedagógicas e se delimitam os conteúdos, né, então são parte obrigatória aí desse planejamento, né? Essa elaboração das estratégias pedagógicas e a delimitação dos conteúdos, que já vem muitas vezes no programa do curso, mas mesmo já vindo no programa do curso, é preciso ainda fazer uma seleção e delimitar e dividir como esses conteúdos serão trabalhados didaticamente, né? E que estratégias serão utilizadas para isso. Então, são esses elementos, né, a considerar, colocando de forma geral. E aí a gente, também, para facilitar essa compreensão, pode levantar aqui alguns elementos, né, em cada uma dessas realidades dentro do curso ou da disciplina. Né? Então, o que a gente precisa definir ao planejar uma disciplina? É preciso pensar os conteúdos dessa disciplina que serão abordados, né? E a profundidade, que, assim, o nível de atenção ou relevância para cada um desses conteúdos. As atividades que serão propostas dentro da disciplina ou do curso, né? Então, que atividades serão essas? Então, eu preciso, no planejamento, já ter uma noção desse todo, de preferência. Os recursos que eu vou utilizar, recursos, mídias, ferramentas que eu vou utilizar, e a divisão da carga horária, né, dessa disciplina, como é que ela vai se dar, sempre respeitando, né, a legislação vigente para o nível e tipo de curso que você está ministrando. No caso, né, do planejamento de uma aula na modalidade à distância, é preciso pensar a linguagem que vai ser utilizada para essa aula, né, e a adequação dela, mais uma vez, isso é sempre muito importante, a adequação dela para o contexto do curso, para o público do curso, né? As atividades específicas daquela aula, quais serão, e também os recursos, né, assim como no caso da disciplina, também quais serão os recursos daquela aula em específico. Né? Então, a aula, que é uma subdivisão aí da disciplina, ela vai precisar dessa, né, assim, vai ser preciso definir esses elementos. E, por fim, né, quando a gente vai pensar uma atividade, o que é que eu preciso definir quando eu vou planejar uma atividade para modalidade à distância? Eu preciso definir a ferramenta que eu vou utilizar, certo? Eu preciso escrever e compor, né, os enunciados ou comandos que eu vou colocar ali para o aluno, para os aprendizes. Preciso definir com muita clareza os critérios de avaliação,
né? Quais são os critérios e, inclusive, pesos, né, que vão ser atribuídos ali para aquela atividade, e o que eu vou levar em conta para dar um feedback para esse aluno com relação a essa avaliação, e os prazos, né? E levando em consideração o fator tempo, que é importante também. Agora a gente vai falar um pouco, e rapidamente aqui, sobre a escolha dos materiais didáticos para uma disciplina à distância. Essa escolha, ela precisa ser muito cuidadosa, né, uma vez que o material didático, ele é a base, né, de estudo e de referência para o aprendiz. Então, a primeira coisa que se precisa fazer quando se for escolher esses materiais didáticos é se certificar que aquele conteúdo, primeiro, está atualizado, e segundo, corresponde ao conteúdo programático da disciplina. Parece óbvio, mas pode acontecer de se escolher um material didático que não necessariamente esteja dentro daquele contexto da disciplina, né? Ou não seja central para a disciplina. Né? Então, precisa ter essa atenção ao conteúdo programático, né? E a adequação do que o material didático traz. Além disso, é preciso analisar o nível do material didático. Se esse nível é compatível com o nível do curso. Porque pode acontecer, por exemplo, de um curso no nível superior ter o mesmo nome de um material didático para nível médio. E aí, provavelmente, o nível do material vai deixar a desejar. Né? Nesses casos, se for possível, esse material pode ser utilizado como material complementar, ou mesmo utilizado juntamente a outro. Né? Mas é preciso estar atento ao nível, né, desse material didático. Além disso, é importante observar a qualidade do texto. Né? Muitas vezes, assim, existem materiais e materiais disponíveis, produzidos na internet. Além desse texto precisa ser claro e bem escrito, né? Ele tem que estar com essa linguagem adequada ao nível da turma, né? E precisa estar correto, né? É muito ruim se utilizar um material didático num curso que ele tenha erros graves, sejam erros técnicos ou mesmo na escrita, né? Isso pode comprometer a qualidade ou até a validade do curso, né? A seriedade do curso. Ok? Por fim, muito importante também conferir os termos de uso do material, né? Caso tenha alguma restrição com relação aos direitos autorais, é importantíssimo entrar em contato e pedir autorização formal, né, dos detentores dos direitos autorais, se for uma editora, se for um professor, um grupo de pessoas, uma universidade, seja qual for, nada que uma conversa, né, principalmente nos casos para aplicação no ensino público, sem fins lucrativos, né, pode ser que haja essa autorização sem maiores dificuldades, mas é importante que haja essa autorização formal, ok? Bem, e aí sobre o planejamento dessas atividades, né, elas devem sempre ser elaboradas baseadas nos conteúdos estudados no curso ou disciplina, no material didático, elas precisam ter uma intrínseca, né, uma intensa relação com esses, né, ou com o curso, com o conteúdo programático, com o material didático. A quantidade de atividades, ela vai variar dependendo da dinâmica da disciplina, né, ou do curso, ou da complexidade mesmo dessas atividades. Então, existem cursos que têm o cuidado de considerar a quantidade de disciplinas que o aluno está cursando naquele mesmo momento, para equilibrar a quantidade e a complexidade dessas atividades. Então, essa quantidade ela vai variar de um curso para o outro, de um momento do curso para o outro. E as atividades elas devem sempre ter seu peso, seu nível de complexidade e sua relevância, pensando a natureza do curso. Né? A complexidade e o nível de dificuldade vai acompanhar, claro, o nível do aprendiz, o nível do curso. Então, algumas perguntas, né, na hora de planejar essas atividades, assim, quantas atividades presenciais e quantas atividades à distância terão o meu curso? Ou a disciplina, né? Qual será o peso de cada uma delas? Como é que eu vou distribuir essa valoração, né? Qual a complexidade de cada atividade? Então, o professor ele precisa estar muito atento a esse equilíbrio, dessa complexidade, dessa valoração das atividades.
Ao planejar as atividades, né, o professor também deve atentar para fornecer instruções detalhadas para a execução, bem como critérios claros de avaliação. Isso precisa estar muito claro para o aluno, né, em que ele está sendo avaliado, né, o que ele precisa fazer, quais são os comandos naquela atividade, né. No caso das atividades discursivas, como relatórios, entrevistas, artigos, resenhas, outros gêneros, é preciso indicar com clareza os tópicos que devem ser abordados, né? O caminho ali que o aluno deve trilhar e o que ele deve contemplar nessa atividade, né? Nessa atividade discursiva. E, claro, a questão da valoração, né? Que a gente até já falou, sempre deve conter a informação sobre essa valoração, seja em pontos, seja em scores. E, por fim, pessoal, a gente vê aqui uma classificação, né, para esses tipos de atividades. Vocês devem saber que a educação à distância, ela relativiza, flexibiliza as dimensões de tempo e de espaço, né? Então, com isso, a gente ganha aí possibilidades de tipos de atividades distintos. Nesse quadrante que vocês estão vendo nos slides, em cima aí, vocês veem atividades que flexibilizam essa questão do espaço. E embaixo a questão do tempo. Né? Então, considerando o fator espaço, as atividades elas podem ser presenciais, que são as clássicas, como nós já conhecemos, né? Então, o aluno se desloca fisicamente para realizar a atividade para aquela instituição de ensino, né? A turma se encontra, né, também. Então, o professor está ali muitas vezes. Então, mas o principal é esse deslocamento do aluno para a instituição de ensino, para realizar a atividade, para estar ali presente. No caso da atividade à distância, é possível que o aluno realize de outros lugares que sejam preferenciais para ele, né? Então, atividades realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, claro, lançando mão da conexão, né, da internet, sem a obrigatoriedade do deslocamento, né? Então, é possível o aluno fazer atividades à distância, e isso que abre, né, entre outros elementos, mas abre aí a modalidade em si, né, a modalidade à distância. Quando a gente se refere ao fator tempo, né, nas atividades, essas atividades elas podem ser síncronas ou assíncronas. As atividades em que alunos e professores eles compartilham a mesma dimensão temporal, que estão ali na mesma dimensão de tempo, ou seja, se encontram no tempo, independente de ser presencial ou à distância, via alguma ferramenta que possibilite esse encontro síncrono online, mas é chamado de atividade síncrona, é considerado uma atividade síncrona. Já as atividades assíncronas, há a flexibilidade com relação ao tempo. Então, atividades em que os alunos e professores, eles desempenham essas atividades em horários não necessariamente não necessariamente esses horários vão coincidir. Né? Então, são as chamadas atividades assíncronas, né, que cada um tem essa flexibilidade de escolher o seu horário. E aí, em outros momentos, em outras aulas, vocês vão conhecer, né, as ferramentas e as possibilidades de uma forma mais aprofundada de como aplicar essas várias atividades no planejamento de vocês, né, de como, tanto as atividades à distância, síncronas, assíncronas, presenciais, né, de como aplicar isso no curso de vocês. Tá certo? Então, para finalizar aqui, as atividades presenciais, né, como eu já expliquei, são aquelas em que há esse deslocamento do aluno para um local físico, seja o polo, o campus, a instituição do curso, enfim, com essa finalidade de realizar a atividade. E aí a gente tem como exemplos as avaliações convencionais, né, escritas, como provas e testes, apresentação de seminários, prática em laboratório, em que o aluno precisa ir para o laboratório, pesquisa de campo, atividades práticas diversas, etc. Com relação às atividades à distância, dependendo da natureza do curso ou da disciplina, é importante mesclar, utilizar diferentes tipos, né, de ferramentas para propor essas atividades à distância, né, a fim de diversificar o processo de aprendizagem, de avaliação dos alunos, né, dinamizar esse processo. E também é importante que o professor, né, e toda a equipe compreendam as especificidades e as potencialidades dessas atividades e das ferramentas que o ambiente virtual de aprendizagem possibilitarem.
né? É importante que se explore essas diferentes habilidades e competências nos alunos a partir dessas várias ferramentas. E é isso, a gente finaliza aqui a nossa aula, né? Quero agradecer a atenção de cada um de vocês aqui na aula e desejar um bom workshop, né? Um bom curso. Aí estão as referências, né? Que a gente utilizou nessa aula e foi um prazer falar com vocês sobre planejamento em educação à distância. Tchau, tchau!